Sílvia e Paulo. Bom dia. Esta apresentação partilhada por mim, que sou a Sílvia, e o Paulo, tem como enfoque a cidade de Luanda na atualidade, vem na sequência dos trabalhos de doutoramento desenvolvidos e chama-se Estratégias de Produção Habitacional em Luanda. Bom dia a todos. Então, vamos já avançar com a nossa... esta primeira imagem, que é uma espécie de mote para esta curta apresentação, que é uma fotografia que tirei agora em março de 2015, em Luanda, que mostra uma espécie de ação de protesto dos moradores do bairro da Chicala em relação à iminente demolição das suas casas. E esta ação teve, portanto, de pé poucas horas, antes de ser desmantelada pela polícia, e é interessante ler nestas frases de protesto, e que nos interessava aqui trazer este tema, o invocar de um artigo da Constituição, o artigo 37º da Constituição de Angola, que diz que o Estado respeita e protege a propriedade e demais direitos reais das pessoas singulares, coletivas e das comunidades locais, só sendo permitida a requisição civil temporária e a expropriação por utilidade pública mediante justa e pronta indemnização, nos termos da Constituição e da lei. O pagamento da indemnização a que se refere o número anterior, que acabei de ler, é a condição de eficácia da expropriação. No entanto, o que constatamos é que este artigo 37 da Constituição da República de Angola, que o Paulo referiu, não garante de toda a proteção legal dos residentes dos moceques, isto porque, a partir do final da Guerra Civil, em 2002, em contexto autocrático e neoliberal, o governo angolano direcionou toda a sua energia para a extinção dos moceques de Angola, que em Luanda representam cerca de 80% da população, alojam 80% da população, e para uma promoção e uma gestão urbana e habitacional de acordo com determinados ideais de cidade cosmopolita internacional. Para validar as suas políticas urbanas e habitacionais, concebeu uma série de instrumentos políticos públicos, como, por exemplo, um Programa Nacional de Urbanismo e Habitação que chamou 1 milhão de casas, ou Minha Casa Minha Vida, nesse grande chavão, não é? Totalmente desajustado da realidade socioespacial angolana e, em plena articulação com o setor privado, produziu uma série de planos de urbanização arbitrários, muitos deles ainda não legais e parciais e retalhados, e tentou consolidar uma série de instrumentos jurídicos muito restritivos e muito excludentes para a população que reside nos moceques. E, portanto, este artigo da 37 fica completamente esmagado à luz de toda a outra produção de instrumentos feita pelo governo. Sim. Peço desculpa. Vou fazer só aqui um pequenino enquadramento da questão do direito à cidade, antes do Paulo arrancar para explicar este slide, acompanhando o tema do seminário e considerando naturalmente o mote da exclusão urbana. Norteámos esta apresentação pelo conceito de direito à cidade, recorrendo aos parâmetros de referência advogados pelo Henri Lefebvre em 68 e retrabalhados recentemente pelo Harvey, e são, como falou o Yves Cavani no início, nós partimos isto em três motes: a questão das condições de habitabilidade, ou seja, a questão do direito ao lugar à habitação infraestruturado, porque vem específico, o Lefebvre, que é um pouco às vezes confuso na sua leitura, aqui foi bastante claro, fala dessa questão desta divisão, condições de habitabilidade, a questão dos benefícios da urbanização, ou seja, o direito à educação, à saúde, ao lazer, ao comércio, e por fim aquilo que ele chama a transformação da vida urbana renovada, como disse o Ivo, que é a questão da participação da população, em contexto democrático, e a apropriação, não só do poder, como falou o Ivo, mas a questão, neste caso, o nosso enfoque é a questão da apropriação do espaço, como uma mais-valia na questão do direito à cidade. Bom, nós vamos percorrer alguns exemplos das práticas de intervenção do governo e do setor privado, em cumplicidade, não é? Sobretudo, digamos, no centro, ou no centro urbanizado, neste caso, uma imagem da costa de Luanda, com este plano, do qual faz parte o plano Sodime, que é este cá em cima, que vai destruir o bairro da Chicala, que eu apresentei há pouco uma imagem. E, portanto, esta leitura de uma transformação completa da realidade
tal como se conhece, não é? O enfoque que nós gostamos também de fazer é aproximar-nos das práticas de reação e de perceber como é que os moradores, de algum modo, tentam resistir a este tipo de planos, onde eles obviamente, dos quais não fazem parte, não é? Neste caso, eu mostro uma fotografia da fachada da casa do Nelo Teixeira, que é um artista do bairro da Chicala, que perante o cadastramento e esta numeração que é feita pelas equipas que depois vão realojar estes moradores nos bairros de realojamento, que vamos apresentar agora a seguir, esta prática subversiva, de quase de celebrar este cadastramento com pinturas e com trabalho artístico, que é uma prática que achei, de facto, interessante e subversiva, e talvez fosse até interessante enquadrar isto do ponto de vista mais teórico. Mais tarde até gostaria de falar sobre esse tema. Não há muito mais tempo para estar a explicar, acho eu. Sim, se calhar lançado o mote do posicionamento do Governo e da reação / resistência das populações, gostávamos de aprofundar aqui um bocadinho quais são as principais práticas do Governo na atualidade, para também percebermos porque é que há resistência, não é? Trazemos aqui aquilo que designamos de expansão urbana mercantilizada, portanto, o Paulo já falou da questão da renovação do centro, mas o Governo tem esta intenção de criar cidades satélite, que se chama Novas Centralidades. Em Luanda são 5, esta é a mais emblemática, e é a grande imagem para o tal Programa Nacional de Urbanismo e Habitação, como se toda a gente, para ser bem-sucedida, para viver na cidade ideal, tinha que viver neste tipo de condomínio. E, portanto, é um condomínio direcionado para a classe média, não é para a classe mais carenciada, mas com imensas restrições ao nível do direito à cidade. Portanto, a habitação é vendida a preços elevados, tem condicionantes em termos das infraestruturas, em termos dos benefícios de urbanização, só as escolas, de resto não tem rigorosamente mais nada, participação zero e apropriação muitíssimo limitada ao interior dos apartamentos. Portanto, estamos a falar de um ideal muito estanquicizado. Para situar, a cidade do Quilamba está aqui embaixo, este é o centro da cidade, a Baía de Luanda aqui, a ilha. E, portanto, vejam aqui mais ou menos a distância deste tipo de novas cidades, novas centralidades, à cidade. Esta, por exemplo, dista cerca de 25 km, 30 km concêntricos, não é? Mas depois, na realidade, é muito mais distante, porque esta é a estrada. E há aqui uma questão também interessante que depois, que não tem a ver só com a distância, mas com o tempo, não é? Porque em Luanda a questão do transporte e da deslocação é muito lenta. Entretanto, gostávamos também de focar aqui nesta ideia e neste paradigma de renovação urbana, ou de regeneração urbana do centro e da expansão mercantilizável, dá origem também a estes bairros chamados de bairros de realojamento. O Panguila e o Zango são os casos mais paradigmáticos, a norte e a sul da cidade, nos quais a tal distância e periferização resulta em menos benefícios urbanos pela falta de equipamentos, sobretudo, e proximidade a emprego, não é? Talvez possas... Tendo como enfoque agora a questão específica do Panguila e voltando outra vez à questão do direito à cidade, o Estado atribui uma casa, mas exatamente pela questão da periferização, as populações ficam absolutamente privadas de qualquer benefício urbano. Há situações limite, pessoas que têm problemas de saúde gravíssimos e que acabam por definhar no local, mulheres que perdem filhos no ventre porque têm que transportar água, porque não há infraestruturas. Portanto, estamos a falar de situações limites de sobrevivência que são unicamente colmatados, e penso que este é o único ponto positivo que se pode extrair deste exemplo. Dentro do mal que é,
é a questão da apropriação. O Estado, efetivamente, atribui a casa, dá um talhão e diz que as pessoas podem ampliar, sendo a única regra não ceder um piso, embora essa também seja ultrapassada, como forma de reação e a nossa leitura também de resistência. E, portanto, a questão da apropriação do espaço aqui é, com a conivência e a autorização do Estado, é uma forma de aproximação ao direito à cidade em que as pessoas visam colmatar as lacunas da intervenção do Estado. Num outro caso, já no Zango, há várias tipologias, algumas parecidas com o Panguila, mas esta difere e chamam no programa oficial uma tipologia evolutiva, na qual, portanto, os promotores privados que querem atuar num certo terreno ou numa certa área no centro da cidade, como troca, são obrigados a pagar o realojamento das pessoas e, portanto, estas casas são pagas por esses investidores. Depois o Estado fica com o cargo das infraestruturas e arruamentos, que muitas vezes depois são inexistentes. Esta tipologia evolutiva, no fundo, é uma maneira de deixar em aberto o crescimento da casa, mas controlá-lo, não é? Obviamente também ter menos custos com o realojamento das pessoas, porque só se constroem 2 quartos com uma pequena casa de banho e depois fica espaço para a pessoa construir uma cozinha, uma sala e, portanto, já com uma fiada de bloco. Mas depois também não são fornecidos os restantes blocos, a pessoa tem que comprá-los e construir. Obrigada. Por fim, em termos das intervenções do Governo e partindo do pressuposto de que esta questão do reassentamento, do realojamento, decorre naturalmente das operações de renovação do centro ou das operações de expansão, porque ao construir no centro e tentando expandir a cidade, as pessoas são expulsas do seu local de origem, depois são reassentadas ou realojadas. Há situações no Zango em que o Estado não atribui nenhuma casa, apenas atribui um terreno em termos genéricos e coloca lá as pessoas, ou colocou lá as pessoas. Esta foto é de 2012. Portanto, as pessoas que tinham sido despejadas aqui tinham sido anteriormente, foi alguns entre 2008 e 2012, em tendas provisórias, o chamado provisório definitivo, e naturalmente as pessoas, não tendo condições de habitabilidade, começaram a pôr chapas para tentar sobreviver. E há outras fotografias em que já se vê o bloco e em situações com mais capacidade financeira, as casas já começam a ser melhoradas de acordo com a capacidade individual e o empenho de cada família. Portanto, temos a situação do realojamento e aqui temos a situação só do reassentamento. E gostava de salientar também que existem outras situações em que a população é despejada sem reassentamento ou realojamento, portanto, sem qualquer tipo de compensação. E nesse sentido, há também ações de resistência. Muitas pessoas voltam a construir no centro da cidade, na zona da qual saíram. Com base nisto, há organizações da sociedade civil que têm procurado resistir e trabalhar com estas populações. Queres? Sim, a nossa leitura é de 2 níveis de resistência. Uma resistência mais local, no dia-a-dia, mais cotidiana, na própria reprodução, autoprodução do espaço, não é? Como reação às práticas do Governo. Esta é uma resistência mais silenciosa, mas, e na defesa dessa população carenciada, alvo destas operações terríveis do Governo, surgem os movimentos sociais, as ONGs, a sociedade civil organizada, que em Angola tem um rosto muito gritante, que é a SOS Habitat. Tem outras, mas esta, do nosso ponto de vista, é que tem feito mais barulho e tem denunciado estas práticas, tentado transformar a consciência das comunidades locais, mas também da comunidade internacional, numa tentativa de rede de, se nós denunciarmos o que se passa aqui, conjuntamente com outras associações noutros locais do mundo, talvez possamos impedir não só estas práticas, como refletir, e penso que isso também é uma das intenções da SOS, refletir sobre outros paradigmas de intervenção que não sejam excludentes, embora não se identifique já quais. Portanto, há uma vontade de alavancar a intervenção dos grupos sociais carenciados,
naquilo que se chamam estratégias e políticas públicas de nova vaga de natureza bottom-up. Falta um slide para fechar, podemos? Sim, portanto, são duas frases. Basicamente, em termos de conclusão, queríamos reforçar a ideia de que as intervenções do Estado neste contexto têm promovido imensas lacunas que levam à exclusão socioterritorial e que, por outro lado... Sim, por outro lado, no contacto com as pessoas que tenho feito, sobretudo no bairro da Chicala, que é o caso de estudo, parece, ou é bastante notório, que o investimento na habitação não é o problema principal ou não é o mais importante, porque as pessoas sabem fazer as suas próprias casas e acho que tudo o resto, infraestruturas, equipamentos ou participação popular, é que está em falta. Obrigado.